Olá pessoal, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em um conceito fundamental que nos ajuda a entender como funcionamos desde o momento em que nascemos, os comportamentos reflexos inatos. Imaginem só, vocês acabaram de nascer sem nenhuma experiência no mundo, e mesmo assim já são capazes de reagir a certas coisas. Isso é possível graças aos comportamentos reflexos inatos, que são como programas automáticos que o nosso corpo já traz instalados. Eles são reações automáticas e não aprendidas do organismo, frente a mudanças no ambiente. Pensem neles como um kit de sobrevivência básico. Esses reflexos são absolutamente cruciais para a sobrevivência de qualquer espécie e interação com o ambiente, incluindo a nossa. Eles nos dão uma preparação mínima para interagir com o mundo, desde o nosso primeiro dia. Logo, eles representam uma preparação mínima para a vida, comportamentos fixos presentes desde o nascimento ou vida intrauterina. Vamos ver agora alguns exemplos bem comuns. O chute patelar, ou chutinho no joelho, ou aquela famosa pancadinha no joelho. Quando o médico bate no tendão abaixo do seu joelho, a sua perna chuta automaticamente. Você não pensa nisso, simplesmente acontece. Existe também a contração da pupila à luz. Se alguém, por exemplo, acende uma luz forte nos seus olhos, suas pupilas se contraem para proteger a retina. Outro exemplo seria o aumento dos batimentos cardíacos com o barulho alto. Um som inesperado e forte te faz pular e o seu coração acelera. Outro exemplo também seria a sudorese em ambiente quente. O seu corpo começa a suar para tentar regular a temperatura quando está muito calor. Existe também o reflexo de sucção em recém-nascidos. Um bebê, logo que nasce, já sabe sugar o seio ou a mamadeira, que é essencial para a sua alimentação. E por fim, outro exemplo é a retração da perna ao ser espetado. Se você pisa em algo pontudo, sua perna se retrai instantaneamente. Todos esses exemplos são como o nosso corpo reage de uma forma imediata e sem que a gente precise aprender antes. Então, sempre há uma alteração no ambiente que produz uma alteração no organismo, como a gente viu então nos exemplos. Reflexo na psicologia, estímulo e resposta. Então é importante a gente diferenciar o que entendemos por reflexo no dia a dia do que ele significa na psicologia. No cotidiano, na linguagem cotidiana, o reflexo seria como uma habilidade ou capacidade. Por exemplo, o goleiro com bons reflexos. Disse então, esse goleiro tem bons reflexos, uma habilidade, uma velocidade. Já em psicologia, o reflexo é uma relação entre um estímulo e uma resposta, chamada também de relação de contingência. Ou seja, existe um estímulo, representado aqui pela letra S, que seria uma mudança no ambiente que elicia, olha aqui uma palavrinha importante também, elicia ou produz uma resposta. E a resposta seria então, representada pelo R, é a mudança no organismo que é eliciada pelo estímulo. Dessa forma, então, temos aqui como uma representação o S, que elicia um R, ou seja, um estímulo elicia uma resposta. Leis do reflexo, padrões de ocorrência. O estudo aprofundado dos reflexos inatos nos permitiu identificar algumas leis ou propriedades que governam essas relações entre estímulos e respostas. Essas são regularidades ou padrões de ocorrência, que observamos em como os reflexos funcionam. A primeira lei seria a lei da intensidade-magnitude, que é quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude ou força, amplitude da resposta. Como, por exemplo, um barulho mais alto gera um susto maior. Ou seja, pense assim, quanto mais forte for o estímulo, mais intensa será a resposta. Um barulho um pouquinho alto pode te dar um leve sobressalto, mas um barulho muito alto vai te fazer pular da cadeira. Ou seja, quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude ou força da resposta. A segunda lei é a lei do limiar. É necessária uma intensidade mínima do estímulo para que a resposta seja eliciada.
Por exemplo, ligar uma lâmpada precisa de X volts mínimos, né? Então, existe um ponto de ignição para o reflexo, né? Significa que o estímulo precisa ter uma intensidade mínima para que a resposta seja eliciada. Se o estímulo for muito fraco, abaixo desse limiar, a resposta simplesmente não vai acontecer, né? Como a gente viu, é como ligar uma lâmpada. A voltagem precisa ser suficiente para acendê-la. A próxima lei é a lei da latência. Quanto maior a intensidade do estímulo, menor o intervalo ou latência entre o estímulo e a resposta. Ou seja, um barulho mais alto gera um susto mais rápido, né? A latência, então, é o tempo que leva entre a apresentação do estímulo e o início da resposta. Essa lei nos diz que quanto maior a intensidade do estímulo, menor o tempo ou intervalo do tempo entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Como vimos, um barulho muito alto não só causa um susto maior, mas também um susto mais rápido. E por último, temos a duração da resposta. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior a duração da resposta. Por exemplo, o frio mais intenso gera um arrepio que dura mais tempo, né? Então, por fim, a duração da resposta também está ligada à intensidade do estímulo. A duração da resposta é diretamente proporcional à intensidade do estímulo. Se o frio for mais intenso, o seu arrepio vai durar mais tempo. Ok? É importante notar que existem limites para essas relações. O aumento da intensidade do estímulo não leva a aumentos ou diminuições ilimitados nas características da resposta. Quer dizer, é crucial entendermos então que essas relações não são ilimitadas, ou seja, existe um limite. Há um ponto onde, mesmo que o estímulo continue a aumentar em intensidade, a magnitude ou duração da resposta não aumentarão indefinidamente e a latência não diminuirá para sempre. Há limites fisiológicos para nossas reações. Agora, os efeitos de eliciações sucessivas, que geram alteração na relação estímulo-resposta. Vimos então que apresentações repetidas de um estímulo podem alterar a resposta. Quer dizer, o que acontece quando o estímulo é apresentado várias vezes seguidas em um curto espaço de tempo? As coisas podem mudar. Então, existem dois fenômenos importantes que ocorrem com as eliciações sucessivas. O primeiro é a habituação, que é a diminuição da magnitude e aumento da latência da resposta. Ela ocorre quando o estímulo é repetido e o organismo se acostuma. Por exemplo, um susto menor a um barulho repetitivo. Imagine que vocês estão em um ambiente novo e um som de repente chama a atenção de vocês. Depois de um tempo, se esse som se repete constantemente, vocês provavelmente vão começar a ignorá-lo, certo? Isso é a habituação. É a diminuição da magnitude da resposta e o aumento da latência, que acontecem quando o estímulo é apresentado repetidamente. Pense na diminuição do susto a um barulho repetitivo. Isso mostra que o nosso corpo se adapta ou acostuma para não gastar energia com estímulos irrelevantes. A segunda é a sensibilização ou potenciação, que é o aumento da magnitude e diminuição da latência da resposta. Ocorre quando o estímulo se torna mais potente ou associado a algo negativo. Por exemplo, estímulos aversivos, como choque, tendem a gerar a sensibilização. Agora vamos pensar no oposto, né? Se um estímulo for um pouco aversivo ou inesperado e ele se repetir, às vezes a nossa reação pode ficar mais forte em vez de mais fraca. Isso é sensibilização. É o aumento na magnitude da resposta e a diminuição na latência, também produzidos por eliciações sucessivas. Estímulos que nos causam algum desconforto ou perigo, como o choque, tendem a gerar essa sensibilização. É importante lembrar que tanto a habituação quanto a sensibilização são efeitos temporários. Eles dependem de vários fatores, como o tipo de estímulo e o tempo entre uma apresentação e outra. Ou seja, ambos são temporários e dependem de fatores como o tipo de estímulo e o intervalo entre as apresentações. Agora, reflexos e emoções. A base fisiológica das emoções. Então, muitas emoções envolvem respostas reflexas a estímulos ambientais. Isso explica a dificuldade em controlar certas reações emocionais, como, por exemplo, o medo de falar em público.
As emoções não surgem do nada e são iniciadas por eventos desencadeadores, externos ou internos, como pensamentos. Grande parte das emoções envolve alterações fisiológicas no organismo. Exemplo, adrenalina, batimentos cardíacos, no medo. Né? Então aqui chegamos a um ponto muito interessante que nos conecta com o que estudaremos ao longo do curso. A relevância dos reflexos para a compreensão das emoções. Pensem bem, parte do que chamamos de emoções são, na verdade, respostas reflexas a estímulos do ambiente. E por isso que muitas vezes é tão difícil controlar certas reações emocionais, como vimos ali, o medo de falar em público, por exemplo. Elas não surgem do nada, são desencadeadas por eventos ao nosso redor, mesmo que esses eventos sejam apenas pensamentos ou lembranças. Muitas emoções estão profundamente ligadas à fisiologia do nosso organismo. Por exemplo, o medo envolve reações como a secreção de adrenalina e a redistribuição do sangue para os músculos, né? De acordo com Darwin, certas respostas emocionais têm valor de sobrevivência para a espécie. Por isso é importante que o comportamento emocional não se restrinja apenas a reflexos, mas os reflexos são uma base fundamental. De acordo com a teoria da evolução de Darwin, essas reações tinham um valor de sobrevivência enorme para a espécie, preparando o corpo para luta ou fuga. Inclusive, os medicamentos psiquiátricos muitas vezes atuam justamente nessa fisiologia do organismo, tentando modular essas reações. Embora então os reflexos expliquem uma parte significativa do nosso comportamento emocional, a compreensão completa das emoções exige ir além. Nas próximas aulas veremos outros conceitos que nos mostrarão como essas respostas emocionais reflexas podem ser modificadas e aprendidas através da nossa interação com o ambiente. Como conclusão, a importância dos reflexos. Os reflexos inatos são a preparação mínima para a interação do organismo com o ambiente. A sua compreensão é fundamental para a psicologia e a análise do comportamento, pois ajudam a explicar desde reações simples até a base de comportamentos emocionais mais complexos. Alguma dúvida até aqui? Então pensem em como esses reflexos tão básicos já nos dão uma base para entender comportamentos complexos. Os reflexos inatos são a preparação mínima para a interação do organismo com o ambiente. Sua compreensão é fundamental para a psicologia e para a análise do comportamento. Ajudam a explicar desde reações simples até a base de comportamentos emocionais complexos. E se você deseja aprofundar mais sobre o tema, o livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento foi o livro utilizado como referência dessa videoaula. Agora vamos fazer um exercício de fixação do conhecimento através desse mapa mental. Temos aqui então todos os conceitos vistos nessa aula. Vocês vão pegar cada conceito desse, tentar explicar para você mesmo o que você se lembra, e interligando os conceitos que têm relação um com o outro. Ok? Então pause o vídeo e tenta fazer esse exercício para fixação. Agora temos aqui 3 questões de múltipla escolha. A primeira, então, qual das alternativas abaixo melhor define o reflexo inato conforme o texto? A. Um comportamento aprendido e voluntário, desenvolvido ao longo da vida. B. Uma habilidade adquirida por meio de treinamento intenso e repetição. Uma reação automática e não aprendida do organismo presente desde o nascimento ou vida intrauterina. E D. Uma capacidade cognitiva que permite ao indivíduo tomar decisões rápidas em situações de emergência. Pensem aí, anote. A próxima pergunta. De acordo com as leis do reflexo apresentadas no texto, o que a lei da latência afirma? Letra A. Que quanto maior a intensidade do estímulo, maior a duração da resposta. B. Que é necessária uma intensidade mínima do estímulo para que a resposta seja eliciada. C. Que quanto maior a intensidade do estímulo, maior a força ou amplitude da resposta. E D. Que quanto maior a intensidade do estímulo, menor o intervalo entre o estímulo e a resposta. Anote a sua resposta. E a última pergunta, o que ocorre com a resposta do organismo em um processo de habituação, conforme descrito no texto? Letra A. Aumento da magnitude e diminuição da latência da resposta, tornando-a mais potente.
B. Diminuição da magnitude e aumento da latência da resposta, porque o organismo se acostuma ao estímulo repetido. C. A resposta se torna mais variada e imprevisível a cada apresentação do estímulo. E D. Não há alteração na magnitude ou latência da resposta, independentemente da repetição do estímulo. Ok, anote sua resposta. Muito bem, confira agora suas respostas, se você acertou ou não. Se você teve alguma dúvida, recomendo que volte à aula do começo e até a próxima aula.